Ok, vamos lá. O material que a gente tem hoje já começa assim, com um paradoxo, né? Quase um quebra-cabeça. Totalmente. É como se a gente chegasse numa cena de crime. A vítima, a nossa consciência tranquila. E a arma do crime, o que é mais estranho, parece ser a lei. Exato. Algo que é descrito como bom, justo, santo. E aí a pergunta que o próprio texto faz e que vai guiar a gente aqui é: diremos então que a lei é pecado? Como pode algo bom estar ligado à morte? E essa é uma pergunta que já descarta qualquer resposta fácil, né? Porque a tendência seria dizer, se a lei causa problema, ela é o problema. Claro, Mas o texto se recusa a ir por aí. Ele nos convida a olhar mais de perto, sabe? A investigar a cena do crime com mais cuidado. entendi. Não é sobre culpar a arma, mas entender quem a usou e por quê. Exatamente. A questão é entender a função real da lei, não culpá-la. Perfeito. Então a nossa missão aqui é essa: desvendar esse mistério. Como que a lei, que não é a vilã, se torna a ferramenta que revela o problema real. E o primeiro passo para resolver isso é já absolver o suspeito mais óbvio. A própria lei. Isso. O texto é taxativo. A pergunta "a lei é pecado?" ele responde com um sonoro "de jeito nenhum". Na verdade é o contrário, né? Ele disse que foi por meio da lei que ele conheceu o pecado. Justamente. E o exemplo que ele usa é muito poderoso. É a cobiça. Sim. A frase é: eu nem saberia o que é cobiçar se a lei não dissesse não cobiçarás. É genial. Porque o desejo de querer algo de outra pessoa, ele sempre existiu, provavelmente. Mas era só um sentimento, uma vontade. Exato. Era anônimo, né? Isso. A partir do momento que a regra aparece, esse sentimento ganha um nome, ganha um contorno moral. Ele vira uma transgressão. É isso. Pensa na lei como um espelho ou um instrumento de diagnóstico. Boa analogia. Ela não cria a doença, que seria o pecado. Ela só revela, dá um nome, te torna consciente de que ela existe. A lei define as fronteiras, sabe? Do que é aceitável e do que não é. Entendi. A lei ilumina o que já estava lá, no escuro. Mas o texto parece ir além disso. Ele não trata o pecado como algo parado, inerte. Não mesmo. Ele trata o pecado quase como um personagem, um agente ativo. É uma personificação fascinante. No versículo 8, a linguagem é incrível. Diz que o pecado, aproveitando a ocasião oferecida pelo preceito, produziu em mim toda espécie de cobiça. Aproveitando a ocasião. Parece um estrategista, né? Exato. Um sabotador esperando a brecha certa. E é aí que a análise fica muito sofisticada. O pecado é retratado como essa força ativa, astuta. Ele não é só um ato, um erro. É uma entidade que seduziu e matou, usando o quê como ferramenta? A própria lei. A própria lei. É uma visão psicológica, nossa, incrivelmente moderna. Pensa na famosa síndrome do botão vermelho. Como assim? Pensa comigo, se a gente coloca uma pessoa numa sala vazia, com um único botão vermelho gigante e uma placa piscando, não aperte este botão. Já sei onde você quer chegar. O que vai consumir os pensamentos dessa pessoa? O que será que acontece se eu apertar? A curiosidade ia ser torturante. Exatamente. A proibição não criou do nada o desejo de apertar, mas ela o despertou. Ela deu um foco, um alvo irresistível. O texto está descrevendo essa mesma dinâmica. Então a regra, mesmo sendo boa, cria o palco perfeito para a rebelião. O não faça se torna um convite. O convite mais sedutor para a nossa natureza transgressora. Lembro de uma história de infância. Meus pais falaram para nunca, jamais, abrir a última gaveta da escrivaninha. Clássico. Até aquele dia, eu nem ligava para aquela gaveta. Depois da proibição, virou o objeto mais fascinante do mundo. É exatamente isso. Isso me leva a uma das frases mais radicais do texto, eu acho. No final do versículo 8. Qual? Pois, sem a lei, o pecado é coisa morta. Isso soa extremo. Quer dizer que se não houvesse regras, o mal não existiria? Parece estranho, né? Porque um assassinato
é um assassinato com ou sem lei escrita. Exato. Mas a chave é entender o que morto significa aqui. Não é inexistente, é mais como inerte, sem poder, sem definição. Explica melhor. Pensa num rebelde sem um governo contra o qual se rebelar. A rebeldia dele não tem como se manifestar, não tem força. O pecado, como essa força de oposição, precisa de algo para se opor. Ah, A lei, sem querer, dá ao pecado essa oportunidade. Sem a placa "não pise na grama", andar na grama só andar. mas com a placa? Com a placa, o mesmo ato vira um desafio, uma afirmação de autonomia. A lei dá vida ao pecado ao dar a ele um contraponto claro. Entendi. Então a lei ativa o pecado, tira ele de um estado de latência. E o texto descreve essa experiência de um jeito muito pessoal, né? Quase como uma página de diário. Isso. Ele muda de uma análise teórica para uma narrativa em primeira pessoa. Versículos 9 e 10. Outrora, sem lei eu vivia. Sobrevindo o preceito, o pecado começou a viver. E eu morri. Essa linguagem é muito dramática. Muito. Quando ele diz eu vivia e depois eu morri, o que está em jogo aqui. Não é uma morte física, óbvio. De forma alguma. Essa vida de antes é a vida da inocência, ou, para ser mais precisa, a vida da ignorância. A ignorância é uma bênção, como dizem. Pois é o estado de não ter consciência da própria falha, de não sentir o peso da culpa. É a criança que come um biscoito antes do jantar e nem pensa nisso. Certo. Aí vem o preceito, a regra: não pode comer biscoito antes do jantar. De repente, o pecado de desobedecer ganha vida, e o eu que narra morre. Mas o que morre exatamente? O que morre é a inocência. Morre aquela autoimagem de ser uma pessoa que faz tudo certo, sabe? É a dolorosa tomada de consciência da própria falibilidade. É um choque de realidade. Total. O versículo 10 deixa esse paradoxo claríssimo. E o preceito que devia me levar para a vida tornou-se para mim um fator de morte. Quer dizer, a ferramenta que deveria proteger e guiar. Na prática, ao interagir com a nossa natureza, resulta na experiência da condenação. É o momento em que a pessoa se olha no espelho da lei e pela primeira vez vê a mancha da transgressão. É a morte da paz que vinha da ignorância. Entendi. É uma morte psicológica, a morte de uma ilusão sobre si mesmo. Mas, sabe, isso ainda me deixa com a sensação de que a lei falhou. Como assim? Se ela foi criada para a vida e o resultado foi morte, isso não é uma falha de design? Parece que o texto faz uma ginástica mental para absolver a lei. Essa é a pergunta perfeita. E é exatamente a pergunta que o texto faz a si mesmo para fechar o argumento. Ah, é? Sim, no versículo 13, ele questiona: então o que é bom se tornou morte para mim? E, de novo, a resposta é categórica. De modo algum. Exato. A culpa não é da lei. O texto argumenta que essa experiência dolorosa toda tinha um propósito maior: E qual seria esse propósito? expor o verdadeiro vilão da história, de uma vez por todas. Desmascarar o pecado? Isso, a lógica é brilhante. O pecado, para mostrar quem ele realmente é, usou o que havia de melhor a lei, que é santa, justa e boa, para produzir o pior resultado possível: a morte. Ao fazer isso, o pecado se desmascarou completamente. É como, sei lá, um terrorista que usa uma ambulância, um símbolo de vida, para cometer um atentado. O ato se torna duplamente horrível porque perverteu algo bom. Ah. Agora a conclusão faz muito mais sentido. O clímax do argumento é esse então. Exatamente. Está no final do versículo 13. E assim, por meio do preceito, o pecado mostrou ao extremo seu caráter pecaminoso. Então a lei não falhou. A missão dela nunca foi nos salvar, mas sim nos diagnosticar. Ela cumpriu o papel com perfeição. Perfeitamente. Ela se manteve santa, justa e boa, como diz o versículo 12, e ao mesmo tempo funcionou como catalisador que forçou o problema a se revelar em toda a sua malignidade. Depois dessa experiência, ninguém mais pode dizer: ah, o pecado não é tão ruim assim. Ninguém. A lei elimina qualquer dúvida. Ela nos força a encarar a gravidade da situação. Então, para fechar o caso, o texto resolve o paradoxo inicial de uma forma muito, muito engenhosa. A lei não é a vilã. No fim, nem a arma do crime ela é. Não. Ela é o holofote do investigador. Um holofote bem potente que a gente aponta para um canto escuro e
revela o que sempre esteve lá. É a síntese perfeita. O problema já existia, mas estava morto, sem forma, sem nome. E a lei dá nome, contorno e consequência a esse problema, torna impossível continuar ignorando. É isso, e o que me impressiona é a sofisticação psicológica desse argumento. Isso foi escrito há quase 2000 milênios, sabe? Mas descreve com precisão um fenômeno que a psicologia hoje chama de reatância psicológica. Reatância psicológica. É a ideia de que uma ordem ou proibição pode gerar na gente uma reação contrária, um desejo de reafirmar nossa liberdade mesmo que seja transgredindo. O texto mapeia essa interação complexa de um jeito que continua super relevante. E a gente vê essa dinâmica em todo lugar, né? Todo lugar. Desde políticas de tolerância zero, que às vezes acabam criando uma cultura de esconder erros em vez de resolvê-los. Sim, ou até nas famosas dietas proibitivas. Exato, a pessoa só consegue pensar naquilo que não pode comer. Precisamente. A intenção por trás da regra é boa, mas a sua aplicação na complexidade da natureza humana pode gerar resultados inesperados, até opostos. Isso nos leva a uma reflexão final, então. Sim, e é um pensamento que fica, sabe? Uma provocação que sai dessa lógica toda que a gente explorou. Manda. Se uma regra que é boa em si, criada com a melhor das intenções, pode, paradoxalmente, se tornar a ocasião para a manifestação do mal, o que isso nos diz sobre a nossa confiança, às vezes quase cega, em criar mais leis, mais regras, mais regulamentos como a solução para tudo? Boa pergunta. Será que a resposta para os nossos dilemas, sejam eles pessoais ou coletivos, é sempre adicionar mais uma página ao livro de regras? Ou será que esse texto antigo nos sugere que a verdadeira questão está num nível muito mais profundo, na própria natureza que essas regras tentam, e muitas vezes falham, em conter?